Estamos começando mais um Quem Contou. Meu nome é Ricardo Guzmão. E o meu, Jamile César. E chegamos ao terceiro episódio, mais uma vez com o apoio da roteirista Gabi Castro e sua página Roteiros e Narrativas. O link para a página dela está na descrição e lá você encontra dicas, cursos e muito material para quem se interessa por audiovisual. Não esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais, o Instagram quem.contou e o Twitter quem_contou. Hoje a gente está com o nosso convidado, o escritor e professor Saulo Dourado. A gente quer pedir desculpas porque o áudio está com alguns pequenos barulhos, mas isso é porque o Saulo está gravando com a gente do interior. A qualidade do episódio continua legal, dá para ouvir direitinho. O link para a compra dos livros do Saulo está na descrição do episódio. Vamos lá? Então, Saulo, você poderia começar falando assim, se apresentando um pouco rapidamente mesmo, depois a gente vai esmiuçando mais um pouco. Bom, me apresentando, meu nome é Saulo Dourado, sou nascido no sertão, no interior da Bahia, em Irecê, e assim fui, aí já dá um pulo de nascimento para o que vou fazendo agora. Eu morando em Salvador, eu sou assim, professor de filosofia, assim, uma formação mesmo de filosofia, ali na UFBA, licenciatura, mestrado, e aí na sala de aula durante 10 anos, nessa trajetória. Agora que eu vou migrando um pouco também para a criação de material didático, que é o que também me faz, imagino, estar aqui com vocês, que é a parte da escrita, porque tudo em paralelo eu fui escrevendo, sempre escrevi, e assim publiquei desde de crônica para jornal, assim, manter jornal à tarde, à tardinha, passando para livros mesmo, infanto-juvenis, e assim até para romances, como o último, Borbulhado Gênio, e também escrevendo isso, contos, crônicas, e isso como algo sem fim para mim. É algo que eu sempre estou fazendo, escrevendo literatura também, além de dando aulas de filosofia. Aí estamos nessa fronteira da filosofia e da literatura. A gente ia pedir para você falar um pouco sobre a sua trajetória na escrita, mas de certa forma você resumiu ela. E aí a gente vai fazendo mais algumas perguntas. Mas eu acho que uma coisa legal que acho que seria legal a gente saber é como foi que começou esse seu trajeto na escrita, assim. Como foi que você percebeu que esse era o caminho que você queria seguir? Veio muita influência do meu pai. Meu pai, imagina, também professor. Não, também minha mãe professora de crianças. E meu pai professor de matemática, mas é porque ele sempre disse, desde que eu era muito pequeno, que ele tinha escrito um livro. Eu achava isso incrível, assim. Ele escreveu um livro e, imaginem vocês, ele emprestou a única cópia que ele tinha escrito para um primo ler. E o que acontece com essa cópia? Some. O primo some com a cópia. Então ele é um escritor de um livro, ele fez todo um livro, ou pelo menos diz assim ele, e que a cópia desaparece. Então, acho que já ficou assim no meu imaginário que eu ia fazer o exemplar que não desaparecesse. Assim, não, agora eu vou... Mas só começou a acontecer ali por volta dos 12, 13 anos, quando eu comecei a ler histórias de terror, muita história de terror. Assim, literatura fantástica, a literatura que realmente me pegou foi aquela que realmente, né, copo voava, seres incríveis, essa coisa assim que veio primeiro do terror e depois passou para todo o fantástico como um todo. E eu fui escrevendo contos assim para assustar. Eu passava para os meus colegas, né, realmente cópias manuscritas que eu tinha a minha cópia original, essa lição eu aprendi, e aí ia passando e eles assim pedindo mais. Quando começou a internet assim de escada, que a gente conseguia publicar dentro do site, eu comecei a mandar e começou a desenrolar. Então foi o início. Aí, contos para assustar colegas. Não sei. Mas aí, se você quiser, a gente vai levando depois o que deu, qual foi o fio que foi levando isso daí para diante, em que eu achar que podia fazer isso mesmo, como ofício, como... Se quiser saber, eu conto. Claro, pode contar. A gente está aqui para ouvir mesmo.
Isso, me aconteceu de um desses contos que eu fui escrevendo, eu mandei para um concurso literário. E eu acho que concurso literário é muito bacana, coisa que existe até hoje, se a gente for procurando. Existe um site que, inclusive, é o mesmo, desde sempre, acho que é concursosliterários.blogspot.com, alguma coisa assim. E aí eu achei um concurso que era exatamente para jovens autores. Enviei esse conto, mas é um conto mais, eu imaginei, não, é de terror, eu não vou enviar. Aí fui escrever algo mais sentimental, mais emocionante, um drama, assim, eu experimentei e deu certo. O conto venceu o concurso literário e eu fiz isso de novo e aconteceu de novo em outro concurso. Eu, poxa, né? São dois concursos que existem até hoje, assim, né? Jovens autores que estiverem nos ouvindo podem procurar. Um é o Ferreira de Castro e outro é Correntes da Escrita, que são dois concursos lá de Portugal, lá no interior de Portugal, para jovens autores brasileiros, tem categoria brasileiro e tal. E assim foi. E aí mas nisso, gente, foram esses dois concursos e pronto, tá? Eu não ganhava depois nem mais redação na escola, nem concurso de redação, não. Só foi para chegar para mim e eu dizer, poxa, escrever pode ser algo que eu faça de verdade. Assim, não é, assim, é um hobby, claro, é um prazer, claro, mas é algo que eu vou sentar e fazer para continuar. É um prazer, mas seu nome vai circulando aí, né? Porque fala de você assim, muita gente te conhece já aqui em Salvador. Fala seu nome geralmente e sempre tem pessoas empolgadas assim para falar. É mesmo? Nossa, Ricardo. Sé, Mas da parte da literatura, sim? Olha, que bom, que bom. Não, porque às vezes tem uns ex-alunos, assim, que... literatura, tem ex-aluno, É, e as coisas vão se misturando. O povo te conhece você tem um bastante. séquito de seguidores e fãs que você não sabia, então. Nossa, que bom. Não, então, poxa, abraço para esse pessoal, essas pessoas generosas com quem vocês se encontraram. Isso é lindo, ainda mais quando vai se misturando mesmo. Da literatura, das aulas, e tudo dessa criação, dessa expressão. Poxa, que bom, fiquei feliz de saber. Eu tenho, na verdade, duas perguntas, né? Uma surge um pouco do que você estava falando sobre você começar contando histórias. E eu estava me perguntando se isso teria alguma relação com o fato de você, de repente, ser daí de Irecê. Por que eu estou te perguntando isso, Saulo? Meu avô, ele era de Esplanada, que é uma cidade bem pequenininha, no interior da Bahia, e ele também gostava de contar muita história, muito causo, né, como a gente conhece. É. E não somente ele, como também os conhecidos dele, né, os conterrâneos dele também gostavam de contar. E eu fico me perguntando se isso não é uma característica também muito forte, né, do interior, das cidades do interior, onde as pessoas têm mais essa oralidade, essa coisa de contar, e se isso não acabou sendo uma interferência, não, uma influência para que você também começasse a contar histórias. Ótimo, nossa, com certeza, com certeza. Bom, um abraço pro seu avô também. Assim, aquele Esplanada, né? A terra. É a terra que eu conheci. Ali também por volta do sertão, tem um rio, né? Ali por volta, isso. E aí, bom, tem essa história, é uma fonte de histórias. É como se quando a gente nasce por lá, a gente viesse com as 10 histórias de vantagem. Tudo é, assim, tudo é uma combinação um tanto mirabolante que assim, eu cresci mesmo acreditando nessas coisas, com algo normal, desde de superstições, manias, assim, de comidas, assim, se tomar café quente, depois tomar banho, a boca fica torta. Mas, tipo, isso já força a sua imaginação, sabe? Porque você já imagina, você conecta tudo aquilo. E aí, como é que... E também, assim, as histórias... O folclore, não é o folclore, porque a gente, talvez um pouco na escola, vai aprendendo isso de uma maneira muito racionalista. Assim, o folclore, como algo assim que as pessoas... Como se fosse um conjunto de histórias perdidas no tempo e que ficaram lá.
E aí meio que esquece que isso é uma vivência mesmo no Brasil profundo. E que aquelas histórias fazem parte do imaginário. Assim, assim tem um parente que acredita com certeza, até hoje já até diz que viu, né, o lobisomem, né, assim, tem sim, a história do lobisomem, que passa no cemitério à meia-noite, é isso, aquilo. Então, é um imaginário fantástico. Não como algo que simplesmente esteja apartado da realidade. É como se fosse um mundo mágico que simplesmente compõe, está ali, tá dentro da realidade. Isso com certeza me influenciou, inclusive para gostar de ler. Porque eu demorei para gostar de ler. Não foi de primeira. Não foi assim, menino que já vai, assim. Eu tive resistência a isso. Achava chato. Achava chato no início, assim. Eu lembro da minha primeira infância. Porque eu preferia escutar. Claro que eu preferia escutá-los. Ficar na porta, ali. Eles contavam tudo aquilo. E assim, de vó, pai, tio, tia. Todo mundo tem uma história para contar. E assim, desse folclore que se mistura com a vida. Não de uma maneira exótica também não, mas de uma maneira assim orgânica, natural. E aí foi assim que quando eu descobri que existiam livros que contavam histórias dessa maneira, é que eu comecei a gostar de ler. E foi quase imediatamente que eu comecei a escrever, assim logo depois mesmo. Então, é porque, pelo que você fala, tem algo também de um mundo ainda encantado, né? E não sofreu ainda esse processo de desencantamento. A segunda pergunta que eu ia te fazer era como foi esse processo de você se inscrever num concurso, porque você falou que você começou a ver essas coisas a partir da internet. Então, você acessava a internet para buscar leitura, para buscar concurso, foi intencional ou chegou até você sem querer? Ah, sim. Bom, e essas duas perguntas até que se conectam, porque o primeiro conto que eu escrevi, que não foi de terror, foi para esse concurso. Assim, vou fazer algo realmente muito privado, assim, muito para circular de mãos em mãos. E assim, onde é que eu ia achar a fonte de uma história que não fosse de terror? E foi do interior. Eu tinha acabado de viajar para uma cidade próxima, a Irecê é uma cidade que abastece Irecê, que é Miraróis. E ali eu fui e assim, vi todo dia uma menina muito pequena que pedia para subir num trator, de um agricultor jovem. E assim, tipo, era a relação de amizade entre os dois. Ele chegava, ela passava, subia no trator dele e ia seguindo. E descrevendo aquela cena, eu fiz esse conto mais assim, de drama, vamos dizer assim, de uma relação de amizade. E aí, com isso, se misturou ao mesmo tempo com o surgimento da internet. É aí que as coisas vão. A tecnologia. A gente tem que ser isso. O pé, né? Aquela frase do Chico Sainz, Pernambuco embaixo dos pés, minha mente na imensidão. As antenas, né, voltadas para cibernéticas, etc. E ao mesmo tempo a gente gostava muito de tecnologia. Assim, meu pai também muito viciado em tecnologia. E aí foi ensinando esses caminhos daquela conexão de escada. Que não faz tanto tempo assim, gente. Essa coisa, você é velho, você pegou o início da internet. Porque não. Tá, 20 anos faz isso, né? Mais ou menos. Bom, ok. É pouco tempo, né? E aí, o que acontece é que começaram a surgir esses sites, que primeiro publicavam. Era um acontecimento ser publicado na internet. Parecia que você realmente estava sendo publicado em um lugar ali naquele início, alguém pegando, selecionando seu texto num blog, num site, colocando numa página, podia ser curtida, podia virar um e-mail. Aquilo era uma coisa incrível mesmo. E depois vieram logo os concursos que eu comecei a fuçar. Realmente, isso fiquei naquelas pré-comunidades, pré-redes sociais de literatura, site de literatura. Então, assim, fui clicando, e até que cheguei nesses caminhos. E assim, é algo que eu acho muito bom que exista. Acho que tinha que existir até mais prêmios e concursos literários. Para iniciantes, para pessoas que estão começando, para cada etapa do processo da autoafirmação do escritor ou da escritora. Eu acho que isso. Há prêmios, mas ainda acho que muito disperso, poderia ter mais. Poderia ter o prêmio de literatura na Bahia, poderia ter o prêmio de literatura
poderia ser, poderia ter, e vai. Porque isso vai dando uma autoafirmação que para o escritor não é tão fácil de fazer. Não é fácil se autoafirmar escritor. E assim, é capaz de se passarem anos sem a gente ter, de fato, assim, achar que é muito audacioso falar eu sou escritor, eu sou escritora. E um pouquinho só desses júris externos fazem muito bem nesse sentido. Seus livros de ficção, como foi o processo deles de escrita, assim? Você pode contar um pouco? Sim, claro. Primeiro eu fui escrevendo contos de uma maneira dispersa mesmo, assim, gostando muito do gênero conto. Claro, intuitivamente é algo que a gente puxa para começar, mais curto, a gente vai ganhando algum fôlego, né, de alguma curva ali narrativa, personagens, etc. E assim eu fui escrevendo desses contos fantásticos, uma coisa assim, realmente imitando figuras como Jorge Luiz Borges, Julio Cortázar, que foi essa galera que foi me puxando para a literatura mais universal, a partir do elemento do fantástico, como já disse. E assim fui escrevendo, mas de repente eis que surge no caminho uma surpresa, um amigo da Facom, né? A gente tem sempre um amigo na Facom, na Faculdade de Comunicação, na UFBA, ele fazendo estágio no Jornal à Tarde. Ele cara, tipo, meio que caiu uma pauta aqui, a gente está precisando de uma história infantil. E assim eu fui e escrevi. Aí chegaram, a editora do À Tarde me ligou assim, você tem um conto infantil aí pra gente? Eu tinha? Não tinha. Mas ia dizer que não tinha? Não ia dizer. Eu disse que sim e fiz as pressas, foi publicado. E novamente eu tive que ir lá e escrever para outra edição. E nisso eu passei 7 anos escrevendo para o Jornal à Tarde, pequenos contos, assim, que para crianças, que eu fui descobrindo algo que foi meio que em paralelo. E eu digo isso porque então 2 livros é que eu comecei. Foi um livro de crônicas infantis, que tem essas histórias publicadas na tarde, e outras do gênero mais fantástico, essas minhas imitações de Borges, que eu adoro, assim, falo isso sem nenhuma depreciação, assim, que é o primeiro livro chamado O Autor do Leão. E O Autor do Leão eu fiz, esse realmente, o primeiro, eu fiz junto com o meu ex-professor de redação, imagina, Reinoff, é o nome dele mesmo, Reinoff, tanto que quem conhece vai, não precisa nem botar o sobrenome, é só isso. Ele chegou e falou, velho, ele fala assim, eu aprendi a fazer livro em casa, você quer experimentar comigo? Sério, sério, ele montou uma fábrica de livro artesanal dentro de casa. E assim, a gente sério, assim, de pegar uma impressora, de conseguir colocar né, um tubo na impressora que fazia uma mega, assim, uma tinta que dava para imprimir 200 exemplares, e deu mesmo, 200 exemplares. Costurou, fez a capa, que a companheira dele, Suzana, nossa grande amiga, fez a arte, e a gente fez todo o processo de um livro e publicou assim. Então, meu primeiro livro foi dessa maneira. Os contos fantásticos são feitos dessa maneira em que eu dobrei o papel por papel. Os folhetos, né? Vem os folhos de 4 páginas, a gente dobra assim, vai, prensou com uma janela velha, prensa, passa, costura, passa uma cola de sapato, coloca uma sobrecapa e depois a capa para fechar. E assim foi de um em um. E nisso, bom, foi assim, igual tudo, Leão estreou e depois uma editora, que é a Caramurê, ela assim, deixou mais prático o nosso serviço, pegou e imprimiu por ela própria. E assim, eu entrei ao mesmo tempo no infantil e nos contos para mais velhos, né? Porque quando a gente fala assim, você escreve literatura infantil e literatura adulta, aí o pessoal fica achando que a literatura adulta é outra coisa, né? Assim, não, é histórias em geral, que aí eu fui fazendo. E assim fui mantendo em paralelo
ao longo desses livros, que eu tenho outros infantos juvenis que a gente pode ir falando, e outros também para maiores, né, de contos, e também uma última tentativa que foi o romance. É muito legal essa história, porque o seu primeiro livro publicado foi o primeiro, né? Esse que você falou que foi Esse, feito com esse seu primeiríssimo. amigo. Ele já tem uma história também sobre como ele foi feito, sensacional. Porque foi impresso com a pura força de vontade. Só essa história aí, a história do livro perdido do pai. Já dá uns 2 contos. Já dá para fazer um livro disso aí, ó. Olha só, vocês deram uma ideia maravilhosa, eu não tinha pensado isso. O livro por trás dos livros, né? Assim, as crônicas. Né? Tá aí, é aquele Codex alguma coisa, que é o livro dos livros, né? Eu não lembro qual é, o que tem várias coisas dentro, como se ele fosse uma lista telefônica. Enfim, eu não sei se estou lembrando direito. Mas seria isso. Algo mais ou menos nesse sentido. Seria o seu livro para contar sobre os livros. Interessante. Porque isso seriam crônicas, né? Interessante. Vocês leem livros de crônicas assim? Será que... Nossa. Eventualmente, sim. A gente já leu alguns. É porque assim, não... pós-graduação tira a capacidade de ler outras coisas. Eu sei. Mas sim. Quando tem tempo, sim. A gente vai se esforçando para ler ficção, se esforçando para ler livros que não têm a ver com a faculdade, mas vai ficando difícil. Mas a gente continua. Né? Vai postergando um artigo ali, uma coisinha aqui, taca ali pau na leitura de outras coisas. Bom, um dia. Realmente, é isso mesmo, nossa. Um dia a gente a gente sai para voltar à nossa educação a própria, né? A autodidata. De ler as coisas livremente. Chega a dar uma culpa, né? De vez em quando. A gente está na pós, assim. Pô, eu vou pegar aquele livro assim só para ler. Assim, não vai acrescentar. Eu não vou usar isso como referência. Não vou citar. Não vai ser nem epígrafe. Eu só quero ler. Mas não vai. Sem fichamento. Sem fichamento. Mas a pós-graduação vai ensinando a gente também a lidar com superegos. A gente vai lidando com a culpa ali, vai empurrando daqui, de cá, e é isso mesmo. A gente tinha uma outra pergunta para te fazer, que é com relação... Você já começou também a falar, de certa forma, mas a gente queria que você falasse um pouco mais sobre suas inspirações e suas referências na escrita. Olha só. Sim, claro, eu trouxe algumas, mas vou puxando outras também. Essa foi as que me empurraram para escrever, assim como eu tinha colocado, mas outras foram chegando. E assim, das minhas referências, pois é, tanto a literatura brasileira é uma coisa muito marcante para mim, muito mesmo. A literatura brasileira como um todo, dos contos, assim, esse sabor que é nosso mesmo, assim, tem um sabor quando você vai ler, desde a Lídia Fagundes Telles, um Caio Fernando Abreu, uma Clarice Lispector, a um Guimarães Rosa, uma coisa mais regionalista, o Graciliano Ramos. Tudo isso, eu acho que é um caldeirão que a gente vai fazendo parte de assim, como se você tivesse dentro daquele tecido que é a cultura. Então eu me sinto dentro desse tecido de culturas que, ao mesmo tempo, minhas raízes regionais e, ao mesmo tempo, também da literatura urbana, mais direta. E assim, como eu fui para cada gênero literário, eu acabei também publicando crônicas, um romance histórico, e acho que para cada um eu chegava e ia meio que, assim, eu queria contar essa história. Aí, de repente, eu mergulhava assim, vamos dizer, fazer um levantamento bibliográfico, mas no sentido não acadêmico, mas no sentido de o que eu poderia aprender de pessoas que já fizeram, escreveram histórias assim. Então tinha muito assim, para o infanto juvenil, então para cada um vai tendo um destaque. No infanto juvenil, das crônicas, assim, que é mais humorado, que assim, é muito do Luiz Fernando Veríssimo, o infanto juvenil, né? Muito, sim, também, assim, porque nossos, deixa eu ver se o pessoal vai também lembrar desse pessoal, que é da série Vagalumes, Pedro Bandeira, e assim, alguma coisa, a literatura brasileira nesse estilo, Ana Maria Machado, e assim, mas ao mesmo tempo, ali para o romance histórico que eu fiz um chamado Borbulhado Gênio, que se passava no século XIX. Eu peguei para ler o Machado de Assis todo, Machadão lá na cabeça.
Gente, é divertido que só. Rapaz, e o Machado Assis, jovenzinho, romântico, ele é uma viagem. Assim, eu recomendo. Pessoal, não, Machado de Assis é meio tipo Beatles, né? Pessoal, tipo, tem a fase iê, e tem a fase psicodélica. Aí tu pensa, só depois Memórias Póstumas de Brás Cubas, com uma coisa séria, bem pensada. Não, vai lá atrás, assim, os contos dele, os primeiros. Ele também, fazia esse suco de Brasil, que é alguma coisa, essa coisa meio novelão, ao mesmo tempo com a prosa seca, irônica e direta. Então Machadão também está aí, está nessa fonte, e no espírito o Guimarães Rosa, que é aquele o sertão metafísico, aquela coisa assim, né, o sertanejo que tá pensando nas últimas questões sobre o universo. Tá no espírito, mas não dá para fazer que nem ele, não. Se for escrever que nem Guimarães Rosa, alguma coisa vai ficar no caminho. Sim. Mas tem gente contemporânea também, eu posso ir falando. Gente Pode falar contemporânea. sim, por favor. Diz que essas referências aí. Sim, tá bom. Né, de dizer dos vivos também, da galera viva, boa. Então aí tem bom, então autores e autoras contemporâneos vou lendo, uma figura que se destacou para mim assim de formação, que é o Daniel Galera, escritor gaúcho assim, tá, uma pena assim firme, e assim, aí vamos para os amigos também, o Breno Fernandes Pereira, que é uma figura baiana que eu indico também para vocês conversarem com ele, viu? Cara, também da literatura, que ao mesmo tempo infanto juvenil, escreve literatura em geral, e assim, e a contista assim, ainda tá vivíssima, que é Lídia Fagundes Telles, que é uma figura. O que é aquilo? Ela faz uns contos que, meu amigo, minha amiga, ninguém faz no mundo inteiro. Não faz mesmo. Ali. Enfim, não. Vamos para as perguntas. Aí daqui a pouco a gente vai falando de cada uma dessas janelas. Dá muita história. E os. Vai. E os contos Antes da da gente. Chimamanda Adichie também, os novos, estão extraordinários. Tá, vamos lá. Eu queria saber se a filosofia influencia de alguma forma quando você escreve ficção. Bom, demais. Demais mesmo. Eu penso muito. Eu penso muito a concepção de mundo ali. Na minha cabeça tem uma moral da história, mesmo que não seja destinada a isso. Assim, tipo, a gente vai vendo o que está em jogo para a moral daqueles personagens, e assim, e o que está. Mas isso não necessariamente é feito para aparecer. Aliás, é melhor não aparecer. É como se fosse, né, vamos dizer, a gente vai fazendo uma roupa, são as costuras internas. E eu penso naquelas costuras, que se você quiser ir lá ver, você vai, dobra a camisa, vê a costura. Mas se também não quiser, tudo bem, você vê ali em frente, né? E assim, tá. Até isso em todos os gêneros literários eu pensei. Na filosofia, e inclusive coisas da filosofia viraram espaço na literatura. Eu gosto muito de brincar com filosofia dentro da literatura infantil juvenil, ainda mais. Por exemplo, no último livro que eu publiquei de crônicas infantil juvenis, que é Os Super-Heróis Lavam Louça, é o título do... assim, veio de uma crise, vamos dizer assim, real, assim, tipo, nossa, né, parece que a gente não faz grandes coisas, o cotidiano é uma repetição de pequenas miudezas em que a gente não está construindo algo de verdade. Por essa pergunta, eu imaginei um dia um super-herói indo salvar um menino. E assim, quando está nos braços do super-herói, ele vai fazendo essas perguntas. Assim, agora que eu tenho essa oportunidade, você forra a sua cama? O senhor, né, escova os dentes? Como é que é isso?
né, e aí ele depois vai descrevendo que a vida dele é um inferno, ele vai tentar lavar uma louça, quebra, que, né, não dá, o encanador enrola ele igual, assim, quando vai fazer um serviço em casa. Então, isso, nesse sentido de pensamento. E outro também, outra crônica ali dentro que eu imaginei, uma crônicazinha chamada O Amigo de Sísifo. Sério, assim, nossa, eu estava lendo o mito de Sísifo, quando terminou eu disse, não, vou escrever uma história infantil para dar uma... Eu imaginei uma criança brotando do lado de Sísifo, ele parou lá sem querer, e aí, bom, já que eu estou aqui com você, eu vou ficar te ajudando a subir essa pedra. Mas, nossa, coisa mais chata, né? Ficar subindo essa pedra toda hora, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Vamos pintar aqui vamos dar uma pintada aqui nessa pedra, vamos botar né, umas coisas pra gente fazer strike, né? Uma coisa assim meio um boliche com isso aqui, vamos ficar correndo, vamos fazer cambalhota. E aí eu fui vendo que, por exemplo, a resposta, talvez, para toda aquela condição fosse a gente fazer pirueta em cima disso. Do absurdo, a gente tentar fazer algum tipo de assim, da boa brincadeira, ser algo brincante mesmo, a vida. Então tá muito presente. Se a gente fosse pegar cada um e ia dizer, olha, foi dali, foi naquela aula de não sei quem, ele estava falando, e eu assistindo aula de filosofia. A aula de filosofia é um barato para dar da inspiração de literatura. É um barato. Eu ficava ali só anotando premissas, assim, nossa, se um personagem fizesse isso, 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 isso. No Autor do Leão, que foi virar esses contos, acho que foi numa dessas aulas, assim, aquelas aulas de metafísica que você está nas alturas, assim, o ser no ente, no existente, não sei o quê, não sei o quê. E aí fui lá, aí eu fiz uma suposição, e se tivesse uma ilha, e se houvesse uma ilha com um povo que nunca teve contato com nós, e lá tivesse um artista. E esse artista, ele pintasse figuras fantásticas como pintamos. Nós pintamos dragão, nós pintamos, né, assim. E ele pintasse lá seres fantásticos, e no determinado momento, ele fosse lá e pintasse um leão. Um leão, tal como conhecemos. Só que ele nunca viu um leão. Ele não sabe que existe em outro lugar. Ele simplesmente, pela imaginação, adivinhou algo que existe. E aí, se ninguém contar para ele, aquilo vai ser um ser fantástico para sempre. E foi. E essa foi meio que a história do conto, que alguém chega lá e diz, esse leão existe. E começa a imaginar se a gente já imaginou um ser que existe, a gente não sabe. Aí ele vai e começa aquelas boas aspirações, né? E se a gente já pintou Deus, só que não tem ninguém para dizer essa é a pintura correta. Mas a gente já acertou e não sabe. Então, tá aí. Ou seja, tá completamente repleta de filosofia. A literatura que eu vou fazendo. Tem duas coisas que você falou que eu achei muito legal, achei sensacional. Uma foi essa coisa aí de pintar esse leão, que existe, e eu fiquei pensando, é meio anticartesiano isso, né? Porque Descartes vai dizer outra coisa, né? Que você tem como imaginar uma coisa pela fusão de duas coisas que já existem, aí você imagina uma coisa nova. Não foi o caso desse cara nessa ilha, né? É verdade, acho que Descartes ia dizer, não, você forçou um pouco a barra, né? Assim, ele não tinha elementos para chegar a um leão, assim, né? O Hilme e simples, né? Azar. O quê? É a Hilme, Hilme e então? Azar, né? A outra coisa É interessante que você verdade. fala desses personagens crianças, né, fazendo todo esse inquérito, né, perguntando essas coisas pro herói, o outro propondo essas coisas pro Cid, foi porque eu fiquei pensando aqui se isso também não poderia ser visto até como uma certa metáfora para a própria filosofia, né, esse ato de estar se questionando e questionando coisas. E aí tem essa criança, esse personagem dessa criança que está sempre aí. Dizem que existem dois tipos de escritores. Um que organiza tudo na hora de escrever, assim, todo metódico, elabora toda uma estrutura da narrativa antes, e alguém que sempre escreve e a história vai saindo. Você é qual dos dois tipos? Olha, eu sou daquele que gosta de ter a história
já desenhada antes de sentar a escrever. Eu já ouvi gente falar assim, eu estou escrevendo e o livro vai se escrevendo sozinho. Os personagens dizem para onde vão. Eu acho incrível. Mas assim, ainda não me aconteceu dessa maneira. Mas toda vez eu começo com um plano, com um final, e o final é sempre diferente daquele que eu planejei. Mas pelo menos tem um plano. Essa é a maneira. E realmente os personagens, quando eles vão tomando corpo, não é que eles escrevem sozinhos, também acho que é um exagero, mas eles começam a se mover. Assim, vão se querendo, como a gente diz, para ir mais para um lado do que para o outro. Mas metódico, eu tenho, vamos dizer, um defeito para a escrita que não é muito realista para o nosso mundo e para o nosso jeito de viver. Que assim, quando eu começo a escrever, eu quero imergir naquilo. Mas mesmo, assim, de estar dentro do espírito daquela história até o fim dela. Só que não dá, né? Não vai. Ou a gente fica escritor sacrificando férias, já fiz muito isso. Não, agora escritor de férias a gente vai, né? Chega assim, família, chega. Bom, e aí aquela nossa viagenzinha, né? Assim, a digníssima falando isso e tal. Então, pois é, né? Quero emergir escrevendo. Nem sempre é muito agradável, né? De se anunciar esse tipo de coisa. Então eu estou reaprendendo, estou querendo ser mais organizado e mais, vamos dizer, mais compartimentado. Chegar assim, olha, 1 hora e meia, 2 horas, vou escrever. Assim, a inspiração vai ter que bater para mim exatamente naquele horário. Vou tentar. Eu preciso tentar fazer isso para até retomar a escrita que anda um pouquinho, assim, pelo menos a escrita literária, está um pouquinho assim em aguardo aqui para mim. Dói fazer isso, né? Cortar o fluxo. Nossa, dói. Porque parece que você não. É difícil você pegar o fio de volta. Porque tem alguma coisa de. Tem alguma coisa meio que de fio mesmo. Sei lá, energético, assim. De que aquilo cresce num ritmo que está dentro de um. É isso, de alguma aura. E assim, quando você sai dela, você às vezes pode parar de acreditar nela. Isso é aí que a história ela, poxa, não era, nem é, não era uma história tão forte assim, então. Mas uma coisa eu ainda não faço. Mas isso talvez seja resquícios das superstições do interior. Eu não conto a história até eu terminar de escrevê-la. Eu não conto. Assim, não, como é que vai ser essa história? Não, o pessoal lá, o pessoal anterior chama de agouro, né? Vou começar a agorar a minha história. Vamos dizer, isso aí, que nada, né? Aí não. Mas é porque, às vezes, realmente a história que parece assim, uau, de repente você para de acreditar nela e isso é um risco, é um perigo. Mas, claro, assim que eu termino a primeira versão, aí eu começo a mandar e as pessoas começam a adaptar. E pronto, quase como uma dica para se alguém quiser dicas por aí, estiver escutando, assim, é melhor feito do que perfeito. Faz uma versão, faz assim, tá ruim, mas faz assim. Vai até o fim que você puder, o máximo que você puder. Vai. Porque é muito mais difícil escrever do zero várias partes do que você fazer, mesmo que de uma maneira esquisita, uma maneira que você não vai gostar como versão final, para você pegar e refazer. Nem que seja para você reelaborar palavra por palavra, é melhor ter feito aquela versão que você deixou para lá. Então, bom, fica aí. Eu tô assim, super me identificando com suas palavras. Eu também. E percebendo assim minha vida. Tem um livro que eu tô escrevendo de fantasia. Desde 2013? 14, não, 2014.
E assim, porque esse livro ele é em 3 partes, né? A primeira parte do livro eu já cheguei a escrever quase toda, depois eu simplesmente resolvi que ia reescrever, e isso foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu comecei a trabalhar em cima do que eu tinha feito e eu voltava e eu parava um tempo. Quando eu voltava, eu refazia de novo. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tá uma coisa que não vai terminar nunca. É como se eu estivesse bicando um fígado, ele tá se regenerando e não sabe, não vai terminar. No final das contas, eu ainda não terminei, né? Mas assim, isso que você falou, eu vou guardar, vou anotar essa frase. Melhor feito do que perfeito. Adorei, Saulo. Vai ficar na cabeceira da cama, pra me lembrar. Ótimo, que bom, bom, já fui útil, assim. Que ótimo. Nossa, esse, esse de 2013? Ó, 2013. Já publiquei outro. Publiquei um, na verdade, que foi o puxa primeiro vida. publicado por uma editora em 2015, no Rio Grande do Sul. Aqui em Salvador foi em 2017. 16 ou 2016, 17? 2017. E não terminei o outro. Sabe? É que o que você publicou foi de ensaios, né? Eu publiquei um com os ensaios, que na Olha, verdade já tem um tempo que eu peguei uns ensaios, alguns textos que eu tinha escrito nos blogs, nos milhares que eu tinha, e publiquei. Mas o livro com uma história completa fechada é um negócio que tá difícil, é pra levar pra nave. ele vai perguntar, por que você não quer terminar esse livro? O que, né? É uma pergunta de elaboração. Mas, olha, vai que. Imagina, se logo depois daqui, né, você vai. Pô, já fico me sentindo Já fica na pleno. dedicatória, né? A Saulo, que me ajudou a. Uma mãozinha, uma mãozinha. Mas que bom. Eu também estou curioso por esses de ensaios. É uma coisa que eu estou tentando também. Como escrever, acho que escrever sobre assuntos, digamos, né, discursivos, assim, sobre análise, mas a partir dessa pegada literária, né? Pô, isso é maravilhoso. Você escreveu um livro. Qual é o nome do livro de ensaios? Anima Poiesis. Nossa, opa, Anima Poiesis, é ótimo. Sim, é Depois a isso gente mesmo que a troca gente está figurinha. buscando sempre, um Anima Poiesis. É uma síntese de quem vai e se coloca na literatura. É o sopro, né? A partir da poética. Por falar nisso, né, de livros e tal, a gente tem uma pergunta que a gente faz e às vezes deixa as pessoas na saia justa, que é uma pergunta simples, na verdade, né, mas as pessoas se embaraçam muito com ela, que é para você citar, no seu caso, 3 livros que são seus favoritos. Eu sei que você deve ter um monte, mas tu vai ter que arrumar um jeito de falar 3, entendeu? Não precisa ser por ordem de importância, mas se você quiser deixar a coisa mais complexa, você pode colocar por ordem de importância. A gente facilita para vocês, que são só 3 livros. Nossa, é uma pergunta desafiante mesmo. É difícil essa pergunta. Ainda mais, né, a gente que tem esse jeito talvez meio tropicalista baiano, né, que vai pegando, que gosta mesmo de muitas coisas e tenta misturá-las. Mas tá, ok. Mas eu vou realmente responder, não vou fugir dessa pergunta. Livros que significaram demais. Mas isso como leitor, realmente. Aí é puramente como leitor. Livros que entraram e transformaram alguma parte de mim. Então, vão lá. Quais foram? Um deles, realmente, O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Realmente, é isso. É uma síntese da minha história também, ali, assim, dos elementos da cultura da minha história, dos gostos, da filosofia e literatura até o. E volta e meia vi uma frase do livro, para descrever alguma parte da minha vida. Né? A última etapazinha que eu fiz uma modificação na vida, que eu tive uma mudança agora, veio um trecho inteiro do Guimarães que eu fui reler, né? Sobre quando o Rio Obaldo se torna chefe do bando. Bom, sim. E aí, outro livro lindo, assim, mais lindo total, para mim, ixi,
Terra dos Homens, do Antoine Saint-Exupéry, o cara do Pequeno Príncipe. Ele tem um livro que ele descreve as memórias dele de piloto, na época que ele pilotava para os Correios da França e ele veio parar no Brasil e no Chile. Rapaz, é um negócio assim extraordinário. Eu acho que eu posso listando mais que 3? Não, né? Porque Não, agora não pode. eu queimei 2, né? Eu queimei 2, agora eu vou ter que ir É para outro isso, lado. todo mundo tem problemas quando chega. E depois Quando que fala a chega. primeira, a segunda vai ficando mais complexo. Falar o primeiro é fácil. É. O primeiro é fácil, né? Segundo, porque aí depois começam as ramificações. O prêmio de segundo lugar é um bocado. É que nem o casamento de hoje em dia, que um bocado de gente é madrinha e padrinha. Começa assim, né? Porque antigamente era só madrinha e padrinha um e outro. Hoje é 12, 15, então vai. Então, outro livro que vai assim significar para mim. Deixa eu colocar. Um livro que. Eu vou escolher um. Não, vou ficar Brasil agora. Não vou. Não, vou. Porque eu já citei outros aqui ao longo. Vou pegar alguém que eu ainda não tenha falado e que tenha me levado mais adiante. Os contos. Sim. Poxa, foi completamente incrível para minha trajetória. Laços de Família, da Clarice Lispector. Completamente. Aquilo ali. Eu lembro de cada conto como se fosse reminiscências da família. Ali. Dos arranjos de flores, o amor do chiclete. Ali, pronto. Vou colocar isso em homenagem à trajetória. A lá os meus 14, 15 anos estourando a cabeça com um livro e esse estourou minha cabeça. Pronto. Tá aí. Viu? Conseguiu. Consegui. Sim. Não foi tão difícil assim. Na verdade, acho que a gente vai ter que mudar essa pergunta à medida que a gente for fazendo outras temporadas, senão as pessoas vão começar a se preparar com essas três, essa Porque você me viu, resposta. assim, você realmente, assim, vocês estão me vendo, né? Então vocês viram, assim, toda a maquinação para eu Sim. chegar a isso. Inclusive, a gente não pode esconder que tem uma certa satisfação sádica, né? A gente vê as pessoas se matando para responder. Mas eu fiquei curioso com uma coisa, tipo, a gente tá perguntando mais isso para pessoas que trabalham com audiovisual, mas eu queria saber o que você gosta de assistir. Pois é, porque entre filmes e séries. isso também é muita influência para mim, realmente. Filmes, séries, total. E música também. Eu sou música. Eu só escrevo ouvindo música, tá? Na verdade, eu faço tudo ouvindo música. Eu sou daquele que gosta de. Vou botando barulho do fone de ouvido. Bom, mas séries e filmes, o que eu costumo ver? O que eu tô vendo? Assim. Tá bom. Dessa vez não precisa ser 3, você tá livre. Você Ufa. pode falar assim dos principais, assim, se você mais gosta, o que você tá vendo atualmente, como você quiser. Pronto, eu vou ser bem direto. Bom, séries que eu gosto. Mad Men. Mad Men, sim. E também uma açãozinha boa. O Peaky Blinders, que eu tô ansioso agora pra sexta temporada. E aí vai. Deixa me ver de filme. Eu assisti ontem Mães Paralelas, do Almodóvar, adorei. Não, filmes assim. Mas eu tenho um filme favorito. Que é um filme argentino. Tem 2 filmes argentinos para mim são para a vida toda. Um é O Segredo dos Seus Olhos, porque é o filme que me faz chorar sempre, assim. E tem um filme sobre escritor que aí eu vou recomendar para os ilustres e as ilustres ouvintes, que é o filme argentino chamado O Cidadão Ilustre, que é sobre um prêmio Nobel de literatura que volta à sua cidadezinha natal para receber uma homenagem. E vira uma tragicomédia, né? Porque, na verdade, ele se torna perseguido pela cidade inteira. Não é nenhum herói, assim, tipo. Mas o filme vai construindo muito bem essa ideia do escritor como aquele que se torna uma ilha inacessível, às vezes. E como ele tem que continuar meio que. Porque o escritor ele vai construindo mundos de uma maneira muito solitária, né? Então é um esforço de vida mesmo, que ele mostra de uma maneira humorada, que é manter o contato.
com as pessoas e com as coisas. E assim, tá ali. Ponto. Fica aí, da indicação. Porque eu vi um dia desses de um escritor, assim, que eles, eu comecei a escrever vendo uma série sobre escritor, que eu acho que se chama, que é Californication, eu acho. Eu fui assistir, não. Aquilo ali, eu nunca vi escritor daquele jeito, não. Californication. Não tá no meu. Que é um escritor, assim, super. Uau. Hollywoodiano, galã, etc. Bom, acho que a gente é tudo. A gente tá tentando viver. Sim, sim. É tudo menos hollywoodiano, né? Tudo menos hollywoodiano. Perfeito. Pronto. Olha, uma síntese da literatura. O que é ser escritor? Tudo menos hollywoodiano. Pronto. Saulo, eu vou fazer uma coisa aqui que eu ainda não tinha feito numa entrevista, mas eu acho que vale, assim, pelos seus gostos. Eu vou fazer uma indicação para você, que é um filme mexicano chamado Eu Sonho em Outro Idioma. Ele é um filme que tem muito desse elemento de encantamento da América Latina e que eu acho que talvez você goste bastante. Uau. Poxa, muito obrigado. Eu vou assistir. É um filme muito bonito. Chorei horrores. Ele é muito bonito. É? Olha, já abri uma aba aqui, estou localizando. Nossa, isso é uma série de filmes latino-americanos. Pronto, aí agora que você vai abrindo, eu vou puxando. Tem um filme que eu acabei de assistir que é da Guatemala, isso. Ele mistura muito bem. Da Chorona. La Chorona. Isso, La Llorona, né? Que é alguém que ele consegue misturar uma comissão da verdade da ditadura militar de lá com elementos fantásticos e de terror, que é a lenda da Chorona. Também, pronto, eu te devolvi. Vou assistir. Agora a gente vai para a última pergunta. Você já deu assim uma resposta para isso, mas aí se você tiver mais alguma coisa para dizer, você diz que é algum conselho para quem quer começar a escrever. Olha só. Um conselho para quem começa a escrever, além de ler, assim, o máximo que puder, de uma maneira assim aberta mesmo, né, de várias fontes. Saiba que se você gostar muito de um autor ou autora, é muito provável que você vá copiar o estilo. Isso é até bom. Eu gosto da ideia. E assim, e cada um que vai começando ele vai sentindo às vezes uma dificuldade diferente. Assim, eu escrevo muito mesmo, mas eu tenho dificuldade de imaginar uma história. Reconta uma história. Fez isso muito com literatura infantil. Pega uma história tradicional e faz sua própria versão. Vai experimentando fazer a própria versão. Ou às vezes pega uma história, da história, com H maiúsculo, e tenta escrever como se aquilo fosse uma literatura. Um conto histórico, isso. Ou seja, a história já está pronta, você vai preencher, vai enchendo. Isso eu acho um exercício muito bom. Para além claro, a gente vai meio que intuitivamente se escrevendo, né? Eu boto essa ideia para a gente treinar também escrever sobre o outro. Que eu acho que é quando a gente vai se descolando um pouco da escrita como depoimento apenas e vai começando a tentar imaginar como são as outras vidas das outras pessoas. Então, pronto, deixo essa como assim e ter pelo menos 2 amigos, 2 amigas que sejam seus leitores ideais. Isso é importante, para ter uma baliza. Quando aquele amigo ou amiga não gostar, você já sabe, você realmente tem um crivo, mesmo assim. Aquele crivo externo rigoroso. É bom. Né? Tem aquela pessoa que você vai realmente
mandar em anexo um e-mail, lê aí. E aí a pessoa tá, ok, uma hora eu leio. E aí vai. Bom, é isso então. A gente agradece você ter aceito o convite. Não, o fato de que foi sensacional bater esse papo com você, eu acho que a gente não precisa nem dizer, porque ficou meio que óbvio, né, no decorrer dessa conversa. A gente E uma coisa se empolgou. Uma coisa foi puxando outra. E, enfim, né, surgiram várias questões, dicas, e a gente vai sair daqui dessa entrevista com você mais com um aprendizado a mais, que é uma coisa muito legal, que a gente não só faz perguntas para você, como a gente talvez tenha trazido alguma coisa para nossa própria vida, né? Como essa frase que eu vou colocar na cabeceira da cama, antes feito do que perfeito. E é isso, a gente queria agradecer muito a você pela confiança, por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, né? A gente está começando agora, então, né, tem essa coisa também de confiar, vir aqui nesse projeto novo. E muito obrigada. Eu fico feliz, realmente um pretexto maravilhoso que vocês me deram, falar sobre coisas que adoro e com vocês, né, que deixa tudo ainda melhor, assim, anima, são interlocutores que dão uma conversa mesmo, um espírito de conversa, tanto que a gente vai se empolgando, como foi que aconteceu. Obrigado mesmo, um abração para vocês e para quem esteja escutando, e claro, vida longa ao projeto, muito boa ideia. E para vocês que chegaram até aqui, nosso muito obrigado também. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, quem.contou, e ficar ligado para os próximos episódios, sempre a cada 15 dias.